Gente, tudo bem? Eu sou o professor Junai Ludwig de Informática. Hoje eu vou convidar vocês para a gente revisar o simulado da PM, né? Simulado esse que eu acredito que todos vocês tenham feito. Não sei como é que cada um de vocês foi lá durante, né, essa simulação. Tomara que vocês tenham ido bem. E para não ficar nenhuma dúvida, a gente vai aproveitar então esses minutinhos. Eu vou revisar a matéria ali, as questões, para deixar vocês em dia do porquê de cada questão, né? Ser certa ou errada, o porquê do gabarito. Me acompanha e a gente vai vendo, ok? Dá uma olhada aqui, ó. Questão número 1. Considerando o sistema operacional Windows 10, analise as afirmativas abaixo. Número 1. O Windows permite que o usuário trabalhe com mais de uma área de trabalho. Para isso, utiliza-se recurso localizado na visão de tarefas. Certo, né? Primeiro que a gente viu que é uma novidade do Windows 10 trabalhar com áreas de trabalho virtuais. Você pode criar quantas áreas de trabalho separadas, jogar as janelas em cada uma dessas áreas, e tudo isso é acessível através da visão de tarefas, que é o local ali que você consegue manipular essas áreas de trabalho. Então, o número 1, certinha. 2. O Windows 10 não possui, até o momento, um mecanismo antivírus nativo do sistema operacional, apesar de possuir um firewall e anti-spyware. Gente, errado. Vocês devem ter assistido nossas aulas. A partir da versão 8, note que isso não é tão novo assim. Desde o Windows 8, que o Windows já vem de fábrica equipado com antivírus. O nome dele é o Windows Defender, né? Vamos botar aqui direto. O Windows Defender é o nome do antivírus e anti-spyware e firewall. São 3 ferramentas de defesa juntas num único aplicativo, né? Num único utilitário, melhor dizendo. Tá certo? Você até deve lembrar o ícone, né, que representa o Windows Defender. É uma espécie de um escudo, né, medieval ali, com o símbolo do Windows dentro. Então, gente, ele está dizendo que o Windows 10 até o momento não tem antivírus. Claro que tem. Desde o Windows 8 já tinha. Tá errada, tá? Número 3. A central de ações, aquele ícone que você reconhece por esse símbolo, né, uma espécie de um balãozinho. Lembra? A gente viu isso em aula. Então, a central de ações é um recurso do sistema que informa o usuário sobre eventos que ocorrem no computador, ligados à segurança, manutenção, entre outros. Absolutamente certo. Quando a gente clica no ícone da central de ações, você deve lembrar, aparece um painel. Vou fazer aqui no meu, ó. Então me acompanha. Vou clicar aqui no ícone lá embaixo à direita da central de ações. E eu estou vendo aqui algumas mensagens, né? Algumas notificações que o Windows está mandando para mim. Está bem? Essas notificações, ó, gente, podem ter a ver com segurança, central de segurança do Windows Defender. Está me avisando alguma coisa aqui. Também está me mostrando alguma coisa a respeito de e-mail, alguma mensagem importante que eu posso ter recebido, entre tantas outras coisas. Joia? Central de ações, portanto, é um painel onde você recebe avisos sobre eventos importantes que estão acontecendo no seu computador. Número 3, portanto, absolutamente certa. E ele quer saber quais estão certas, então é 1 e 3. 1 e 3, ó, a letra B. Letra B seria a assinalável, tá bem? Vamos para número 2. Gente, no sistema operacional Windows, as extensões de nome de arquivo, vocês sabem, a extensão faz parte, ela é usada na parte final no nome de um arquivo. Então você tem normalmente o nome, ponto, e aqui é claro que fica a extensão do nome de um arquivo, né? Vamos ver para que ela serve. Ó, ele quer saber. No sistema Windows, as extensões de nome de arquivo indicam o tamanho do arquivo. Não, de jeito nenhum. A extensão TXT, DOC, PDF não indica o nome, o tamanho dele, né? Não tem nada a ver. Letra B, indicam a quantidade de informações que podem ser armazenadas no arquivo. Também não.
não é a quantidade de informações. As extensões encontram-se após o ponto de um nome de arquivo e indicam o tipo de informação armazenada nele, certo? A finalidade primária da extensão é indicar o tipo de informação. Por exemplo, TXT indica que tem texto, JPG tem imagem, EXE tem uma programação, né? Doc é um documento do Word, horas, Wave é som, né? Assim como MP3, música, áudio, né? E por aí vai. Então notem, a finalidade da extensão é indicar o tipo de informação que está armazenado no arquivo. Não serve para ver o tamanho, nem a quantidade de informações que podem ser armazenadas. Na verdade, a extensão ela fica localizada depois do nome, depois do ponto, e indica o tipo de informação. Letra C, gente, com certeza, tá? Ou letra D, vamos dar mais uma chance aqui. As extensões encontram-se sempre ocultas, mas apresentam informações referentes ao tamanho e ao tipo do arquivo. Primeiro que as extensões não necessariamente estarão sempre ocultas. Se você quiser, lá no Windows, você vai nas configurações dele e manda ele exibir a extensão. É verdade que, por padrão de fábrica, as extensões ficam ocultas. Você já deve ter percebido no seu computador, você de cara não consegue ver as extensões. Você tem que ir lá nas opçõezinhas do Windows, né? E dizer, ó, me mostre as extensões. Então, mas não dá para dizer que estão sempre ocultas, né, gente? Ali já tem um erro. Outra, as extensões, elas se referem ao tamanho, nunca, e ao tipo. Aí sim, só tem uma coisa certa ali na letra E, letra D, mas o resto está errado, portanto, a alternativa correta é a letra C. Sem possibilidade de reclamações, tá bem? Número 3, vamos lá. Considerando um texto editado no Word, versão português, assinale a alternativa que indica o resultado correto para o comando mencionado. Então ele quer saber o que acontece quando você aperta determinadas teclas de atalho. E tem que assinalar o correto, deve estar cheio de erros ali, vamos ver. Ctrl T faz a transferência do texto para um arquivo a ser especificado. Errado, né, gente? Ctrl T é selecionar tudo. Você usa Ctrl T para selecionar o documento inteiro. Está errado. Ctrl I abre a janela para imprimir. Errado, é Ctrl P. Ctrl P é para imprimir. Ctrl I é para itálico. Cuidado, não esqueça disso. Está errado. Ctrl E centraliza um parágrafo. Ctrl E centraliza, o pior é que está certo. A função centralizar no Word é acionada pelo atalho Ctrl E. Olha que é o que menos parece estar correto. E é a que tem que ser assinalada. Certinho, gente. No Word, para centralizar, o atalho é esquisitíssimo, mas fazer o quê, né? Ctrl E, tá bom? Vem do inglês, né? Centralizar. Centralizar. Dá para, pelo menos dá para entender por que eles fizeram isso. É a segunda letra. Infelizmente, não ficou muito bom. Letra C, portanto, tá certa. E letra D, Ctrl A, exibe o menu ajuda. Não, para exibir o menu de ajuda no Word é F1. Tecla de função F1. Se você pressionar no Word Ctrl A, é para abrir um documento que você já tenha salvo. Então, revisão, ó. Ctrl T seleciona tudo, estava errado. Ctrl I itálico, estava errado. Ctrl E centraliza, está certo. E Ctrl A é para abrir, estava errado, portanto. Tá bom? Letra C deveria ter sido assinalada. Número 4, gente, mudou o assunto, agora é Excel. Vamos lá, deixa eu já limpar aqui, porque eu sei que Excel a gente às vezes precisa fazer desenhos, né? Deixa eu deixar preparado aqui para qualquer eventualidade. Então, com base no Excel e na figura abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula A5, portanto A5 é essa célula aqui, né? Correto? O seguinte, igual a média, abre parênteses, do máximo de C1 até C4 e o mínimo de B1 até B4. E logo após pressionou a tecla Enter. Após essa sequência de ações,
que valor conterá A5? Bom, vamos pegar aqui primeiro, né, gente? E a fórmula é essa, igual a média, abre parênteses, do máximo, abre parênteses, deixa eu só pegar aqui, de C1 até C4, fecha parênteses, e do, que é mínimo, isso, mínimo, que é uma função bem comum de cair em prova, de B1 até B4, fecha. Conclusão, acho que dá para perceber. Nós teremos que fazer a média, mas primeiro calcular o máximo, primeiro calcular o mínimo, para depois fazer a média dos dois. Uma função dentro de outra. Eu tenho duas funções, né? Função máximo e função mínimo estão dentro da função média. Calcula isso primeiro, depois isso, e depois faz a média disso e disso. Assim que você faz. Bom, agora aqui então é mão na massa. Quanto que dá ali o máximo de C1 até C4? Vamos primeiro entender onde é que está C1 até C4. Está aqui, né? C1 até C4 é 10, 9, 5 e 1. Ele quer que a gente ache o máximo. Máximo é o maior número. Já dá para ver aqui, é o número 10. O máximo é bem fácil de calcular, é só ver o maior número que tem ali. 10. Ok, quem é o mínimo de B1 até B4? Gente, B1 até B4 é essa região aqui. O mínimo, já deu para ver, é o número 2, né? 8, 3, 2 e 5. Claro, 2 é o mínimo. Agora a gente tem que fazer a média desses dois. A média de 10 e de 2. Como é que se calcula? Soma-se os dois e divide-se pela quantidade somada, que são dois números, né? Então dá 12 dividido por 2, que dá 6. 6 tem que ser a resposta. Letra D, portanto, é a resposta. Tá bom? É uma média, né? Média todo mundo sabe, hoje em dia sabe calcular. O mais importante aqui era você perder o medo. Isso aqui talvez assuste um pouquinho, é uma fórmula grande, né? Mas se você observar bem tranquilo, calcula o máximo, calcula o mínimo lá dentro e depois faz o que tem do lado de fora. Batata. Faz assim que vocês não erram nenhuma questão, tá? Resultado, letra D. Número 5, dá uma olhada. Um usuário do Microsoft Word 2016 elaborou um relatório padrão para ser reutilizado em todos os relatórios futuros. Vamos ler de novo. Um usuário do Word 2016 elaborou um relatório padrão que ele quer reutilizar em todos os relatórios futuros, ok? Gerados por ele. Para que este padrão seja salvo como um modelo de documento, lembra, né? Não sei se vocês assistiram ao nosso outro simulado, mas lembra, gente, o que é modelo? Modelo, o Word chama de template, não vai esquecer disso. Portanto, a letra T tem tudo a ver com modelo. Vamos ver aqui, ó. Para que este padrão seja salvo como um modelo de documento, o usuário deve salvar o arquivo com extensão docm, docx, .x ou RTF. Resposta letra C, né? Letra T, document template, modelo de documento. É daqui que vem a sigla. E o X ali, era X, né? É só para dizer que é um modelo sem macro. Mas a parte mais importante que designa que é um template, que é um modelo de documento do Word, é a letra T. Então, quando você vê um arquivo doc, ou docx, ou talvez docm, não, isso aqui é um documento normal. Mas se você vê um arquivo .x ou .m, aí isso é um modelo. É um arquivo que você pode salvar e reutilizar no futuro quantas vezes você quiser. Modelos, né? O nome já diz o que é. Tá bem? Letra C, portanto, seria a resposta. Vamos para número 6. Só vou limpar aqui o quadro, que está muito sujo. Gente, olhando aqui, já dá para perceber que essa número 6 é sobre internet, né? Ó, o transporte de páginas web entre um servidor e um cliente da internet é realizado pelo protocolo browser, HTML, IP ou HTTP. Vamos ver o que nós vimos em sala de aula. Cliente é o computador do usuário. Servidor é o computador distante de nós, mas que tem as informações. Então, como ele está falando de páginas web, você está falando de um servidor web, né?
servidores web hospedam páginas. Essas páginas ficam hospedadas ali. Mas quem está interessado naquelas páginas é você. Então, do teu lado, do lado cliente, você instala um navegador, né? A gente viu tudo isso aqui em aula. Um navegador, que na verdade é um software que opera como um cliente. Ou seja, através do navegador, você vai enviar um pedido solicitando a página desejada. Esse pedido vai viajar pela internet em direção ao servidor web. E quando o pedido chegar lá, o servidor recebe a solicitação, procura a página que você está solicitando e devolve ela para você. Essa página agora viaja no caminho inverso e quando chegar na sua máquina, a página vai abrir na tela do teu navegador. Você vai ver a página se abrindo. Como essa página é toda bem feita, normalmente, ela vai ter links que você pode, inclusive, clicar. E quando você dá um clique num link, um novo pedido vai, uma nova página vem. Aí troca a imagem. Nessa nova página, você pode clicar de novo num hiperlink. Então, um novo pedido vai, talvez uma nova página venha e troca a página de novo. E isso significa navegar. A gente está navegando porque nós estamos solicitando continuamente páginas ao servidor e ele vai mandando de volta para nós. A dúvida é a seguinte: o transporte das páginas web, como é que elas são transportadas, né? Entre um servidor e um cliente é realizado por qual protocolo? Gente, o protocolo que está aqui no meio, permitindo a troca de páginas, se chama HTTP, cujo significado é Hypertext Transfer, né? Transfer Protocol. Ou traduzindo, protocolo de transferência de hipertexto. Lembrando, hipertextos são as páginas web. Isso são hipertextos. São textos com hiperlinks. Uma página web, né? Quando você solicita a página, ela vem até você, sempre usando o HTTP, ou, aproveitando aqui o embalo, ou a versão segura dele, né? Ou HTTP ou HTTPS, que eles são muito parecidos, apenas o HTTPS é mais seguro, o HTTP não é nada seguro, tá? Mas aqui, dentro das opções, sem a menor dúvida, a letra D é que é a resposta. O HTTP é o protocolo usado na troca de dados, ok? Na troca de páginas, né? No transporte das páginas. Gente, número 7. Em um banco de dados, então me perdoem, mas eu vou ter que limpar isso aqui, ó. Banco de dados é outra coisa, né? Você lembra de banco de dados? Lembrando aqui, ó, num banco de dados, o item mais fundamental são as tabelas, né? Sempre que você pensar num banco de dados, lembre-se de uma tabela. Tabelas são divididas assim, nós temos campos, que são as colunas, e registros, ou tuplas, que são as linhas. Quando você tem uma linha completa em uma tabela, isso é um registro, ou tupla. E quando você tem uma coluna, nós chamamos genericamente de campos. Vamos ver o que ele vai perguntar aqui, ó. Em um banco de dados, o campo de uma tabela, ou seja, a coluna de uma tabela, que tem como principal característica a unicidade, isto é, não são permitidos valores repetidos, não pode repetir um valor. Se ali tinha X, aqui não pode ter X de novo. Não pode, é proibido. Né? Em que não são permitidos valores repetidos na mesma coluna, é chamado chave primária, chave universal, chave temporária ou chave unitária. Gente, o nome dado a um campo que tem a propriedade de unicidade, ou seja, de não permitir valores replicados, valores repetidos, chama-se chave primária, né? Que é sempre entendido como o campo mais importante de uma tabela. A chave primária, em geral, é o primeiro campo. Então, a gente, quando olha para uma tabela, a primeira coluna é sempre a chave primária.
E a chave primária não permite repetições. Por isso, ela é chamada de campo-chave, por não permitir repetitividade. Ok? Ou unicidade, como ele falou. Detalhe, não existe chave universal, não existe chave temporária, não existe chave unitária. Então, não há dúvida que letra A é o nome correto. Chave primária, né? Número 8, mas eu estou olhando aqui, já mudou o contexto de novo. É porque a prova da PM são poucas questões, né? 8 questões para várias disciplinas ali. Então aqui já dá para ver, é sobre hardware. Vamos mudar aqui a sintonia e analisar corretamente. Gente, memória são todos os dispositivos que permitem a um computador guardar dados temporária ou permanentemente. Isso é verdade, né? São memória, quaisquer dispositivos que armazenam informações. Ok? Das alternativas abaixo, a memória com melhor desempenho, ou seja, maior velocidade de leitura e gravação é o disco óptico, ou seja, o DVD, o registrador, o disco rígido, também chamado HD, ou a DRAM, a RAM dinâmica. Eu vou deixar que você que está aí em casa me responda, qual dessas 4 alternativas tem o melhor desempenho, é a memória mais rápida que a gente tem. Amigos, nós vimos isso em aula, a memória mais rápida de um computador é o registrador, tá? Registrador, só lembrando, fica localizado dentro do núcleo da CPU. Lá dentro do núcleo da CPU você encontra memórias bem pequenininhas, porém extremamente velozes. Elas são chamadas de registradores. Registradores, porque elas registram, né? Ele guarda informações temporariamente. O registrador é a memória mais veloz que existe no mundo da informática. Nenhuma memória é mais rápida que ele. Então não teria aqui como ele perder para ninguém. Só, talvez para colocar numa ordem, né? Então, gente, ó, o registrador das 4 que ele citou é a número 1, a mais rápida. Aí, em segundo lugar, seria a DRAM, que é uma memória bastante veloz. Depois viria o disco rígido, que já é uma memória de médio desempenho, já não é tão rápido. E por fim, o disco óptico, DVD, que desses 4 é disparado o mais lento. É o que mais demora para ler e gravar, tá? Então, sem dúvida aqui, resposta final, letra B, como o próprio gabarito mostra, ó, letra B é a resposta, ok? Amigos, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês revisar. Tomara que vocês tenham ido bem, mas também quem eventualmente errou uma ou outra questão, que isso sirva, né, de alerta, assim, poxa, é bom dar uma estudadinha melhor, revejam nossas aulas gravadas, venham até nós tirar dúvidas. Eu estou aqui disponível sempre que vocês precisarem, tá bem? Então, muito obrigado aí pela atenção. Eu vou ficando por aqui. Acho que deu para, né, tirar algumas dúvidas a respeito do simulado. Grande abraço, gente. Até lá.